Eis que sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Há alguma coisa difícil para mim? Eu vou repetir. Eis que sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Há alguma coisa muito difícil que eu não possa resolver? Louvado seja o nome de Jesus. Pode abrir comigo sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 12. Gênesis capítulo 12. O profeta Jeremias vai nos fazer uma pergunta no seu capítulo de número 32, no verso 27. Eu sou o Senhor, Yahvé, o Deus de toda a humanidade. Porventura há alguma coisa impossível para mim que eu não possa resolver? Aleluia. Porque nessa noite eu não sei a maneira que você chegou aqui. Louvado seja o nome de Jesus. Porque muitas vezes nós adentramos na igreja com um sorriso no rosto, mas só Deus sabe como está o nosso coração e a nossa mente. Muitas vezes nós temos uma luta interna que nós pensamos que não tem solução, que não tem jeito. Mas Deus nos faz uma pergunta nessa noite: há alguma coisa impossível que eu não possa resolver? Porque o livro a qual o Dr. Lucas escreve, no seu capítulo de número 1, no seu verso 37, não é mais uma pergunta, é uma afirmação. E a Bíblia vai dizer num verso afirmativo: porque para Deus nada é impossível, glória. Então nessa noite eu não sei a maneira que você chegou aqui, mas eu quero liberar uma palavra de vida para o teu coração. Se Deus quiser solucionar o teu problema nessa noite, Ele pode. Abra o teu coração para ouvir a mensagem que Jesus tem a falar conosco. Não há nada impossível que o nosso Deus Ele não possa resolver. Glória a Deus. E Deus vai se revelar para Abraão com uma promessa aos nossos olhos humanos, uma promessa impossível, uma promessa que aos nossos olhos não tem jeito, uma promessa que aos nossos olhos não tinha condições de acontecer. Eu me lembro da minha vida, oh glória, aos olhos humanos não tinha condições de eu estar na presença de Deus, como muitos que aqui se faz presente. Só que o Deus que nós servimos, aleluia, Ele é especialista em fazer algo impossível. E nessa noite eu não sei qual é a tua causa, eu não sei qual é a tua petição, eu não sei qual é o teu problema, mas eu creio em um Deus que Ele é fiel para solucionar os nossos problemas. Oh glória. Livro de Gênesis, capítulo de número 12, a partir do verso 1, eu dividi em 3 tópicos. Primeiro, crer no impossível. O segundo tópico que eu vou trabalhar nessa noite é perdoar o imperdoável. E o terceiro tópico, para finalizar, é oferecer o insubstituível. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Porque Deus vai se revelar para Abraão. Deus vai se revelar para ele como um Deus de promessa. Deus vai se revelar como um Deus fazendo uma promessa para ele que era impossível de acontecer. Por isso que eu comecei falando sobre, aleluia, o profeta Jeremias, e sobre o livro de Lucas, capítulo 1, no verso 37. Porque para Deus nada é impossível. E Deus vai se revelar para ele. Vamos ler a partir do verso 1. Ora, o Senhor havia dito a Abraão: sai dos teus pais, sai da sua terra, da sua parentela, da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. E eu farei de ti uma grande nação, e eu te abençoarei, farei teu nome grande, e tu serás uma bênção. E eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Escute. No verso de número 1, a Bíblia está dizendo que: e o Senhor disse a Abraão. Com isso eu posso entender que não é Abraão que vai ao encontro de Jesus, é o próprio Deus que vai ao encontro de Abraão. E um dia qual ele não esperava, Deus se revela para ele e ele ouve a voz do próprio Deus. E assim como aconteceu na vida de Abraão, aconteceu na minha vida e aconteceu na sua vida. Porque eu não sei a maneira que você chegou até aqui, mas foi o próprio Deus que te conduziu para que você chegasse nesse lugar. E assim como Abraão ouviu a voz de Deus nessa noite, você também está ouvindo a voz do Senhor. Abraão ouviu a voz de Deus dizendo: sai da tua terra, da tua parentela. Glória. Nessa noite não é diferente, irmão. Para você que talvez ainda não fez uma aliança com Jesus, para você ainda que esteja afastado,
eu entendo que Deus se revela para a sua vida. E nessa noite, mais uma vez, Ele se revela para você, para que você possa ouvir a voz dEle, porque Ele quer que você esteja na presença dEle. Aleluia! Aí Deus vai se revelar para Abraão como Deus de promessa, vai dizendo: sai da tua terra, sai da sua zona de conforto, saia das mesmices. Com isso eu posso entender, irmão, que para servir a Deus é necessário que a gente saia da nossa zona de conforto. E Abraão vai sair da sua zona de conforto. Mas é bem verdade que muitos não querem sair dessa zona de conforto. Essa zona de conforto para muitos é abrir mão dos seus prazeres humanos, é abrir mão de coisas que você gosta. Só que Deus se revela para Abraão, mandando ele sair da terra, da sua parentela, e ele fez conforme a vontade do Senhor. E eu te pergunto nessa noite, será que quando Deus, Ele fala comigo, Ele fala com você, será que nós ouvimos a voz do Senhor, mesmo sem conhecer, mesmo sem entender? Será que nós vamos fazer a vontade de Deus? Que nem Abraão fez. Abraão vai sair da sua terra, aí vai dizer assim: sai da sua parentela, sai da casa dos seus pais, para uma terra que eu vou te mostrar. Eu posso entender, irmão, estava estudando esse versículo, que é Deus quem vai se revelar para Abraão. É Deus quem vai decidir mudar a história de Abraão. Foi Deus quem decidiu mudar as nossas vidas. Verdade. Aleluia. Deus, aleluia. E quando a gente abre mão, né, da nossa zona de conforto, a gente consegue fazer a vontade de Deus. A gente consegue ouvir a voz do Senhor. O apóstolo Paulo vai dizer: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Mas para prosseguir para o alvo é necessário se esquecer das coisas que nós praticávamos antes da presença de Deus. A Bíblia vai dizer também: saia da tua parentela, saia da casa dos seus pais. Na parentela que Abraão vivia, ele tinha influências ao contrário à vontade do Senhor. É bem verdade que era um povo idólatra, e Abraão estava nesse meio. Só que quando Deus se revela para ele, Ele vai dizer: olha, sai da sua terra, sai da sua zona de conforto, sai dessas influências, aleluia, sai da casa do teu pai. Porque Deus, irmãos, Ele tem uma identidade para as nossas vidas. Quando nós aceitamos a Jesus como um único e suficiente Salvador, nós não devemos ser reconhecidos como a matéria humana ou como as coisas terrenas. Nós devemos ser reconhecidos pelaquilo que Deus tem na minha e na sua vida. Nós devemos ser reconhecidos pelaquilo que os céus têm nas nossas vidas. A Bíblia vai dizer: para uma terra que eu te mostrarei. Deus aqui não está mostrando o caminho, mas Deus está dizendo: Abraão, eu vou estar com você por onde quer que você esteja. Aleluia. Não é fácil, irmão, às vezes ouvir e entender a voz de Deus, mas é necessário que você entenda, confie que Deus, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele nos tem prometido. Mas no meio da vida, às vezes vai vir as provações, vai vir as lutas, vai vir as pelejas, mas é necessário que a gente continue confiando na voz do Senhor. Abraão ouviu a voz de Deus. Abraão saiu da terra dos seus pais. Ele vai, olha o que a promessa diz. Versículo 2: eu farei de ti uma grande nação. Não é Abraão que vai ser exaltado, é Deus quem vai exaltar Abraão. É Deus se apresentando para ele como um Deus de promessa. Deus se apresenta para ele como um Deus do impossível, porque ele já era velho, a sua esposa era velha. Como acreditar em um Deus que se revela para mim, dizendo que eu vou ser pai, sendo que eu já sou velho? Sendo que a minha esposa, além de velha, ela é estéril. Escute, vamos ler capítulo 15. Gênesis capítulo 15. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Primeiro tópico que eu quero trabalhar nessa noite é crer no impossível. Gênesis capítulo 15 diz assim: depois destas coisas, a palavra do Senhor veio a Abrão em uma visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e a tua recompensa será infinitamente grande. Abrão disse: Senhor Deus, o que me deveras, visto que ando sem filho, e o mordomo da minha casa é Eliezer de Damasco. Abrão disse: eis que não me deste semente, e eis que um nascido na minha casa é o meu herdeiro.
E eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: este não será o teu herdeiro, mas o que sairá das tuas próprias entranhas será teu herdeiro. E ele trouxe para fora e disse: olha agora para o céu e conta as estrelas, se tu fores capaz de contar. E disse: assim será a tua semente. Verso 6, apenas a parte A. E ele creu no Senhor. Verso 12. E quando o sol estava se pondo, um profundo sono caiu sobre Abrão. E eis que um horror e grande escuridão caiu sobre ele. Escute. Quando Deus manda Abrão contar as estrelas, ainda era de dia, não era de noite. Como contar as estrelas sendo que era de dia? Como acreditar que eu vou ser pai se eu sou velho? Como acreditar na promessa de Deus, sendo que a minha esposa ela já é idosa, sendo que a minha esposa, além disso, ela é estéril? Como acreditar na promessa de Deus? Muitas vezes Deus vai prometer algo na minha, na sua vida, irmão, que aos nossos olhos humanos jamais vai acontecer. Só que quando Ele manda, só que quando Ele promete, a Bíblia diz que Ele é fiel para garantir. Aquele que nos prometeu é fiel para cumprir aquilo que Ele tem nos prometido. E Abraão creu no Senhor. Aí eu te pergunto: você está esperando crer para ver? Ou você crê no Senhor? Ou você crê naquilo que Deus já te revelou? Porque observe, no começo da caminhada ele não conhecia, ele ouviu falar. Aí a Bíblia diz: sai da sua terra, sai da sua parentela. E ele sai, ele vai obedecer a voz do Senhor. Só que ele já estava na caminhada com Deus. O tempo passa, e quando chega no capítulo de número 15, ele vai questionar, ele vai ter medo. A Bíblia diz assim: Abraão, não tenha medo, eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou fazer de você grande. Sai para fora, conte as estrelas do céu, se você for possível de contar. Então, muitas vezes é assim, irmão. Quando nós aceitamos a Jesus, a gente chega fervoroso, e Deus vai nos prometer algo. Só que o tempo passa, porque entre o capítulo 12 e o capítulo 15, aleluia, Deus está agora falando, e depois Deus está confirmando. Só que essa promessa que Deus fez só vai acontecer no capítulo 21. Então, entre a promessa e o cumprimento tem um tempo. E nesse tempo, muitos começam a questionar a Deus. Muitos começam, aleluia, a duvidar naquilo que Deus falou. Porque aos nossos olhos humanos está demorando. Porque na nossa ótica humana é impossível de acontecer. Só que eu quero liberar uma palavra para a sua vida nessa noite. Porque eu não sei aquilo que Deus te prometeu. Glória a Deus, aleluia. Mas Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele tem te prometido. Pode ter passado o tempo que for, mas Ele não se esqueceu. Permaneça fiel. Permaneça como Abraão no começo da sua caminhada. Que ele confiou na voz do Senhor. Ele confiou em Deus, abandonando terra, abandonando parentela, abandonando tudo aquilo que ele tinha para ir servir a vontade de Deus. Nós, quando nos aceitamos a Jesus, viemos fervorosos, cheios de gás, naquela essência do primeiro amor, evangelizando para todo mundo, subindo um monte. Dificilmente a gente vier para um culto desse sem convidar alguém para vir para o culto. Só que o tempo passa, a gente vai se acomodando e muitas vezes começamos a duvidar. E Abraão teve medo. E Deus vai dizer para ele: não tenha medo. Só que aos nossos olhos, irmão, aos nossos olhos humanos, irmão, muitas vezes é difícil. Às vezes a gente com 10, 15, 20 anos de crente, servindo a Deus como cristão, a gente chega em casa, aleluia, e o nosso cônjuge não está servindo a Deus. Às vezes é um filho na droga, é um marido, é uma esposa no álcool. E aí Deus falou às vezes que vai até fazer. A gente vem para o culto, a gente adora a Deus, mas quando a gente chega em casa, está um cenário totalmente ao contrário. Porque às vezes a gente sobe no altar, a gente libera uma palavra de vida, mas quando chega em casa tem uma palavra, aleluia, a gente vê o nosso, aleluia, enfermo, doente, e a gente às vezes começa a questionar, por que na vida dos outros é assim, mas na minha casa, mas na minha vida não acontece, oh glória. Só que Deus, Ele é fiel, irmão, aleluia. Em cumprimento da promessa, primeiro Deus vai testar a fidelidade de Abraão. Deus muitas vezes vai testar a minha e a tua fidelidade. No meio do percurso até o cumprimento da promessa, muitas vezes Deus vai nos provar, para ver se verdadeiramente nós somos fiel àquilo que Ele tem, aleluia, nos prometido. Então nessa noite eu te convido, irmão, eu te convido a você ouvir a voz do Senhor. E se porventura tem alguém ainda que não fez uma aliança com Jesus, faça nessa noite. Confie naquilo que Deus tem falado para a sua vida.
Porque muito em breve, irmão, Jesus vai voltar. Muitas vezes quando eu ministro a palavra, eu sempre falo, porque Jesus vai voltar. Mas você ouviu a voz do Senhor. Assim como Abraão ouviu. Assim como muitos aqui ouviram. Assim como eu ouvi. Você também ouviu. Então por que deixar para fazer amanhã aquilo que você pode fazer hoje? Oh, glória. Então creia. Creia em um Deus do impossível. Creia em um Deus que pode fazer infinitamente mais todas as coisas. Aí Deus vai dizer assim: olha, eu te abençoarei, farei o teu nome grande, você será uma bênção. Quem vai fazer o nome de Abraão grande é o próprio Deus. Quando você volta no capítulo de número 12, no capítulo de número 11, estão tentando levantar a torre de Babel para que ela chegue no céu, para que não venha mais ser morto pelo dilúvio. Aí eles vão falar: quando isso acontecer, o nosso nome será grande. Só que deixa eu te dizer uma coisa: quando você é fiel à vontade de Deus, a nossa reputação, quem cuida é o Senhor. A Bíblia vai dizer assim: olha, se o caminho do homem for justo diante da presença do Senhor, fará com que tenha paz até com seus inimigos. Porque quando eu não servia a Jesus, eu tinha guerra aí fora, irmão. Eu tinha guerra com a polícia, eu tinha guerra com pessoas de outro bairro. Ambos queriam tirar a minha vida. E hoje, muitos, até que não gostavam de mim, hoje creem que eu sou um homem de Deus. Glória a Deus. Eu estava numa casa aqui na UBS uma vez, 3 viaturas invadiu essa casa. O tempo passa. E hoje, através do esporte, até na casa dele eu já fui. Eu treinei jiu-jitsu na casa dele. Oh, glória. A Bíblia diz que se o caminho do homem for justo diante do Senhor, fará com que tenha paz até com seus inimigos, oh glória. Então eu entendo que a nossa reputação é Deus quem alarga, é Deus quem faz com que eles conheçam, oh glória. Mas é necessário que no meio do percurso, é óbvio, que eu e você seja verdadeiramente fiel à vontade de Deus, oh glória. Aí vai dizer assim a vontade do Senhor: eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Oh glória. Eu já te faço uma pergunta, porque a Bíblia está dizendo aqui que abençoarei os que te abençoarem. Então eu entendo que quem estava em comunhão com Abraão era abençoado. Com quem você anda? Com uma pessoa que é abençoada por Deus ou amaldiçoada por Deus? Onde você anda, com quem você anda, o que você faz? Será que verdadeiramente você está caminhando ou está sendo aquilo que Deus tem para mim, para a tua vida, glória? Porque a Bíblia vai dizer aqui também: amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Com isso eu entendo que eu não preciso retaliar. Eu não preciso ir na força do meu braço quando alguém se levanta contra a minha vida. Eu entendo que é Deus que me justifica. Eu entendo que é Deus que peleja as minhas pelejas, as minhas guerras, as minhas batalhas. Eu resolvo elas no joelho, não é na força do meu braço, glória. Eu deixo essa ressalva para a igreja, porque eu já resolvi muito na força do meu braço, não confiando que Deus ele era capaz de resolver os meus problemas. Só que o tempo passa, aquele que é verde amadurece na fé. E a gente aprende a caminhar com Jesus. Capítulo 12, capítulo 15, Deus vai se revelar para Abraão, fazendo uma promessa para ele. Então, é crer em um Deus que pode fazer todas as coisas. Então, eu te convido nessa noite realmente a você crer no impossível. Escute. Deixa eu voltar no capítulo 12 rapidinho. Versículo. Aí Abraão vai sair da sua terra, vai caminhar, vai oferecer altar. Escute, versículo de número 10. E houve fome na terra. Abraão desceu para o Egito para peregrinar, pois a fome era severa na terra. E aconteceu que quando ele estava prestes a entrar no Egito, ele disse a Sarai, sua esposa: eis que eu sei que tu és uma mulher formosa à vista. Por isso acontecerá que quando os egípcios te virem, eles dirão: esta é a esposa dele, e vão me matar, mas te manterão viva. Por favor, eu te suplico, diga que és a minha irmã, para que eu possa ficar bem por tua causa. Aleluia. Aí a Bíblia vai dizer que Faraó, escute essa história. Abraão, ele estava na terra que Deus tinha direcionado para ele. Só que houve fome na terra. Quando houve fome na terra, Abraão vai tomar uma atitude sem consultar a Deus.
Porque quando nós saímos da nossa zona de conforto, irmão, muitas vezes nós não consultamos ao Deus que nós devemos consultar. E vamos tomar atitudes precipitadas, conforme o nosso querer, conforme o nosso entendimento. E você vai observar sobre perdoar e imperdoável, que é o segundo tópico. Porque Faraó e o rei Abimeleque, ele vai tomar a esposa de Abrão. Observe, quando a gente toma uma atitude sem consultar a Deus, muitas vezes sobrevém sobre as nossas vidas consequências que nós não esperávamos. Oh glória! Só que a Bíblia vai dizer que Abrão se manteve fiel. Aí Deus vai se revelar para ele, para Faraó, ele devolve a sua esposa. Agora vamos no capítulo 20. Aleluia. Gênesis capítulo 20. A partir do verso 1, e diz assim a palavra do Senhor. E Abrão viajou dali para a terra de Sul, e habitou entre Cádiz e Sul, peregrinou em Gerar. E Abraão disse a Sara, sua esposa: ela é minha irmã. E Abimeleque, rei de Gerar, enviou e tomou a Sara como sua esposa. Mas Deus veio a Abimeleque em um sonho à noite e lhe disse: eis que és nada mais que um homem morto pela mulher que tomastes, pois ela é a mulher de um homem. Abimeleque não havia se aproximado dela, e ele disse: Senhor, tu matarás também uma nação justa? Não me disse ele, ela é minha irmã? E ela também disse, ele é o meu irmão? Na integridade do meu coração e na inocência das minhas mãos eu fiz isso. Aí Deus vai dizer: e disse o Senhor em um sonho: sim, eu sei que você fez isso na integridade do seu coração, pois também eu te impedi de pecar contra mim. Por isso não te permiti tocá-la. Agora, portanto, restitui ao homem a sua mulher, pois ele é um profeta, e ele ora por ti, e ele orará por ti. Escute isso. No versículo 7, Deus está dizendo para o rei Abimeleque: devolva a esposa de Abrão, porque ele é um profeta, e ele vai orar por você. No decorrer dessa mensagem, você vai ver que, vamos no versículo 11. E Abrão disse assim: porque pensei, certamente o temor de Deus não está nesse lugar. Eles me matarão por causa da minha mulher. Na verdade, ela é minha irmã, ela é filha do meu pai, mas não a filha da minha mãe, e ela se tornou minha mulher. Aconteceu que quando Deus me fez peregrinar desde a casa do meu pai, eu disse a ela: esta é a bondade que tu me mostrarás. E em todo lugar onde nós chegarmos, você vai dizer que eu sou seu irmão. Abimeleque tomou ovelhas, bois, servos e servas, e deu a Abraão, e lhe restituiu Sara, sua esposa. Abimeleque disse: eis que a minha terra está diante de ti, habita onde você quiser. E Sara disse: eis que eu te dei a teu irmão 1000 peças de pratas, servirão de honra para ti por todos os que estão contigo e todos os outros. Versículo 17. Então Abraão orou a Deus, e Deus curou Abimeleque, que as suas esposas e servas eles geraram filhos. Escute, quando Abraão tem a sua esposa tomada, vai sobrevir sobre a vida do rei, sobre a vida do povo que estava lá, uma enfermidade. Aí Deus vai dizer para o rei, vai dizer assim: olha, aquele homem, ele é um profeta, devolva a sua esposa, porque ele vai orar por você. Quando Abraão orar por você, você vai ser restituído, glória. É o segundo tópico que eu trabalho nessa noite. Primeiro eu falei sobre você crer em um Deus do impossível. O segundo tópico que eu trabalho nessa noite, aleluia, é para você perdoar o imperdoável. Porque o rei tomou a mulher de Abraão para ser a sua esposa. E no momento que ele queria ter ela como esposa, se é que os irmãos me entendem, Deus vai intervir. E Deus vai dizer: eu impedi você de pecar contra mim. Aí eu me lembro de Saulo, que vai dizer assim: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Então eu entendo que quando nós estamos no centro da vontade de Deus, é Deus que peleja as nossas guerras, é Deus que peleja as nossas batalhas.
Louvado seja o nome de Jesus. Mas só que Abraão, ele tomou uma atitude precipitada no capítulo 12. Era para ele confiar na voz de Deus. Só que a terra estava, aleluia, infértil, não estava produzindo. Ele teve fome e ele deixou de confiar que Deus podia prover naquela terra infértil. Olha quantas coisas, irmão. O faraó vai tomar sua esposa, o rei vai tomar sua esposa, todo mundo querendo tomar sua esposa para ser a sua mulher. Louvado seja o nome de Jesus. Atitudes impensáveis, porque ele agiu sem pensar. Muitas vezes nós fazemos assim, irmão. Nós agimos sem pensar quando as dificuldades da vida vêm. Terça-feira o pastor estava pregando aqui, ele falou que a partir daquele momento o Espírito apossou-se de Davi. Mas você ser um servo do Senhor, o Espírito Santo está na sua vida, não significa que Deus vai te ausentar das dificuldades. Não significa que Deus vai te ausentar das lutas. Davi vai dizer assim: olha, o Senhor, Ele é o meu pastor e nada me falta. Ainda que venham as provações da vida, eu creio que Deus, Ele está comigo. Deus, Ele não me falta no meio das lutas, no meio da dificuldade, não se levantando contra a minha vida, mas Deus, Ele está comigo, oh glória. E Deus se revela para Abraão: Abraão, eu não vou te mostrar o caminho, mas eu vou estar no caminho com você, ainda que seja no silêncio. Você se lembra de quando Deus lhe chamou? Você se lembra daquilo que Deus te prometeu? Ainda que você não esteja vendo com os teus olhos, creia que Deus, Ele é fiel para cumprir. E se você estiver no centro da vontade de Deus, ainda que se levantem contra a sua vida, você não precisa resolver na força do seu braço, porque é Deus que peleja a sua guerra. Se você estiver no centro da vontade de Deus, naquilo que Deus mandou você fazer, quem se levantar para tentar impedir os sonhos e os projetos de Deus, vai se levantar como o próprio Deus, oh glória. Porque me persegue, Saulo, porque você está vindo, que eu impedi você, não foi de pecar somente contra Abraão, eu estou impedindo você de pecar contra mim, oh glória. E quantas vezes muitas pessoas não acreditam que você é um homem de Deus, que você é uma mulher de Deus, e se levantam contra você, sem saber que você é um servo e uma serva do Senhor, sem saber que quando te mexe, está mexendo no próprio Deus. Você é escolhido, escolhida do Senhor, aleluia. Ele lhe conhece, Ele conhece a tua história, Ele conhece quem se levanta contra você, Ele conhece quem te deflama. Deus ouve o que a gente não ouve, irmão. Deus vê o que a gente não vê. É por isso que muitas vezes Deus vai afastar pessoas das nossas vidas, porque são pessoas que a gente gosta, que a gente é fiel, mas por detrás dos bastidores está denegrindo a minha, a tua imagem, não acreditando que eu e você é um homem ou uma mulher de Deus, mas creia que Deus, Ele é fiel para fazer o que Ele quer nas nossas vidas. Então esteja no centro da vontade de Deus, ainda que a terra esteja seca e estéril, creia que Deus, Ele é fiel, aleluia, para fazer infinitamente mais, irmão. Aleluia. Começa a dar nome para o teu filho, ainda que a tua esposa esteja estéril, dizer que você me entende. Começa a contar as estrelas do céu, ainda que você esteja vendo nenhuma. Isso é fé, irmão. Porque você crê no impossível, vai revelar a sua fé. E quando você perdoa o imperdoável, revela o seu caráter como cristão. Aleluia. Porque Abraão poderia olhar para a cara do rei e dizer: ei, eu não vou orar por você. Você tomou a minha esposa para ser a sua mulher. Você denegriu a minha imagem. Você não sabe o quanto eu sofri após você tomar minha esposa para ser a sua esposa. Sabe o que é isso, irmão? Infelizmente, quando muitos nos apontam, a gente esquece que é cristão e começa a aflorar a cara. É agir com a força do nosso braço, agir com raiva, agir sem pensar, muitas vezes agindo com ódio, se esquecendo que Deus mandou perdoar, se esquecendo que Deus mandou fazer. Talvez você olhe para mim e diga: olha, Breno, é muito fácil você subir no altar e falar para perdoar o imperdoável. Só que a Bíblia vai dizer que Deus falou para o rei, ele é um profeta e ele vai orar por você. Você vai passar os capítulos, a Bíblia vai dizer que eles se tornaram amigos. E escute, irmão, o rei tomou a sua esposa e ele virou amigo desse cara. Ele virou amigo desse homem que tomou a sua esposa para ser a sua mulher. Sabe o que ele falou? Eu vejo que você é um homem de Deus. Sabe quando é que as pessoas vão ver que eu e você é homem de Deus? Não é quando a gente fala, não, são com as nossas atitudes, no nosso dia a dia, que vão olhar e contemplar que verdadeiramente nós somos homens e mulheres de Deus. Eu poderia contar um testemunho imenso. Por exemplo, está aqui a minha esposa, a Larissa, ela tem um testemunho terrível. Eu deixo para ela contar o testemunho dela no dia que ela pregar, se Deus assim for, né? Ela contar o testemunho dela. Mas eu vou passar por cima. Para eu ter a minha esposa na igreja, para eu ter a minha filha aqui agora ali no fundo, caminhando com Jesus, eu tive que perdoar a minha esposa.
Ano passado a gente terminou. A minha esposa estava vivendo a vida dela, fazendo as coisas dela. Eu pensei em seguir a minha vida. Eu pensei em fazer o que eu queria. Falei que chegou ao fim. Só que Deus falou comigo em uma oração, irmão, que eu iria perdoar ela. Se eu ouvisse a voz de muitos, hoje eu não estava com a minha esposa. Hoje eu não estava com a minha filha. Deus sabe a dor que eu sentia quando eu chegava em casa e vi um vazio. A casa vazia. Eu não vi a minha filha correndo para os meus braços, me dizendo, papai, eu te amo. Eu não vi a minha filha feliz. Mas eu ouvi a voz do Senhor. É um testemunho particular, não estou dizendo que tem que ser assim com todos. Mas eu creio, irmão, porque se está na Bíblia, tem que acontecer, irmão. Abraão perdoou o imperdoável. Abraão orou pelo rei, abençoou a vida desse rei, ainda fez um pacto com esse rei, virando amigo dele. Eu perdoei a minha esposa. Hoje a minha esposa está na igreja. Hoje a minha filha está aqui, uma família diante do Senhor. E a Bíblia vai dizer que uma alma vale muito. Uma alma tem muito valor para Jesus. Então eu te convido nessa noite a perdoar o imperdoável. Se alguém te ferir, se alguém te machucar, não deixa descer para o teu coração. Não deixa agir com a própria carne. Creia no Deus que você serve, que vai dizer para você perdoar. Quantas vezes? 70 vezes 7 por dia. Será que é fácil? Será que é fácil perdoar o imperdoável? Será que é fácil confiar em um Deus que promete algo impossível? Porque quando nós chegamos no final, irmão, no terceiro tópico, no capítulo de número 12, no versículo 3 vai dizer assim, ó, através de ti, bendita são todas as famílias. Todo mundo vai ser abençoado por causa de você. Só que, irmão, quando Deus promete algo para as nossas vidas, abra no capítulo de número 22. Quando Deus ele promete algo para as nossas vidas, muitas vezes Ele vai provar a nossa fidelidade. E no capítulo 22, louvado seja o nome de Jesus, aqui é o marco onde Deus vai testar a fidelidade de Abraão. E aconteceu, versículo 1, depois destas coisas, Deus provou Abraão. Ele disse, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E ele disse, toma agora o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem tu amas, e vai para a terra de Moriá, e oferece ali uma oferta queimada sobre um dos montes que eu te direi. Abraão levantou-se cedo de manhã, selou seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos, Isaque, seu filho, cortou a lenha para a oferta queimada. Se levantou e foi para o lugar que Deus disse. Então no terceiro dia Abraão levantou seus olhos e viu o lugar de longe. E Abraão disse a seu servo, fica aqui com o jumento. Eu e o menino vamos adiante para adorar, e nós vamos voltar. Abraão pegou a lenha, pegou a oferta queimada, colocou sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo da sua mão, uma faca, e foram os dois juntos. Versículo 7. Isaque falou a Abraão, meu pai. E ele disse, estou aqui, meu filho. E ele disse, eis o fogo, eis a lenha, mas onde está o cordeiro para a oferta queimada? Abraão disse, meu filho, Deus proverá para si um cordeiro para a oferta queimada. Então foram os dois juntos. E eles chegaram ao lugar que Deus dissera. E Abraão construiu ali um altar e pôs em ordem a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, e pôs no altar sobre a lenha. Abraão estendeu a sua mão e tomou a faca para imolar seu filho, para matar o seu filho. E o anjo do Senhor chamou do céu e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, estou aqui. E ele disse, não ponhas a tua mão sobre o menino, nem faça alguma coisa com ele, porque agora eu sei que você me teme. Eu sei que você teme a Deus, vendo que não negastes a mim teu filho, teu único filho. E Abraão levantou seus olhos e olhou, e eis que ali estava um cordeiro. Aleluia. Versículo 18. Em tua semente todas as nações te terão sobre abençoadas, porque tu obedecestes a minha voz. Escute, é muito fácil querer as promessas de Deus.
Porque quando Deus se revela para Abraão, se revela como um Deus de promessa, prometendo algo impossível, e Deus fez algo impossível na vida de Abraão, trazendo para as nossas vidas. Muitas vezes Deus vai nos fazer promessas, só que antes do cumprimento dessa promessa, Deus vai testar a nossa fidelidade. É aqui onde muitos deixam para trás a vontade do Senhor. É aqui onde muitos se corrompem. Na hora que vem a escassez, que vem a prova, que vem a luta, aleluia, muitos se esquecem da vontade do Senhor. Mas eu te convido, meus irmãos, assim como, aleluia, assim como Abraão fez, que ele creu no impossível, que ele perdoou e perdoava, que ele ofereceu o insubstituível. Qual é o teu Isaac, irmão? O que é que você tem de mais valioso? Será que você tem a capacidade de entregar nos pés de Jesus? Será que você tem a capacidade de entregar tudo diante da vontade do Senhor? Abraão entregou, e sabe o que aconteceu? A promessa se cumpriu. Para que a promessa se cumpra na minha e na tua vida, é necessário que a gente entregue tudo, irmão. Deus não quer a gente pela metade. A partir do momento que a gente fez uma aliança com Jesus, Deus quer que a gente se entregue por inteiro diante da presença dEle, não pela metade, mas que a gente se entregue por inteiro, porque vai vir os vendavais, vai vir as lutas, vai vir as provas, mas a gente tem que crer que aquele que nos prometeu, Ele é fiel para cumprir. A gente tem que crer que aquele que chamou, Ele garante, irmão. Você tem que crer, eu tenho que crer, nós temos que acreditar que o Senhor, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele nos prometido. Eu te convido, será que verdadeiramente você confia, você acredita no impossível de Deus? Nessa noite você acredita que Deus pode fazer o impossível na sua vida? Porque talvez aos teus olhos tem tanto tempo e Deus não pode mais fazer. Talvez você já tenha se acostumado com a situação e tenha perdido as esperanças. Mas eu te convido nessa noite a você crer como Abraão, a você contar as estrelas do céu, mesmo quando o sol ainda esteja de dia. Eu te convido a você colocar nome no teu filho, mesmo quando a tua esposa esteja estéril, se é que você me entende de uma forma alegórica. Ainda que aos teus olhos, no modo popular, não tenha jeito, ainda que aos teus olhos não tenha capacidade de acontecer, quando Deus, Ele promete algo na minha e na sua vida, Ele não depende da nossa ótica humana, Ele não depende da nossa força humana, Ele provê o improvável, Ele faz o impossível. Mas a vontade de Deus é prevalecida na minha e na sua vida. Nessa noite eu te convido a você ouvir a voz do Senhor mais uma vez. Seja fervoroso como no começo, porque ao longo do tempo a gente pode se esfriar na fé, por causa das provas, por causa das lutas, por causa das batalhas. Mas creia que Deus, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele tem nos prometido. Aquilo que Deus te prometeu, Ele não se esqueceu. Abraão creu no impossível, Abraão perdoou e perdoava, e Abraão ofereceu o insubstituível. É muito fácil, irmão, falar: poxa, fulano de tal está assim diante da presença de Deus. Olha o que Deus tem cumprido na vida dela, olha o que Deus tem cumprido na vida dele. Mas só que só Deus sabe os bastidores da minha e da tua vida. Só Deus sabe as lutas que nós enfrentamos. Só Deus sabe das pelejas que nós pelejamos, dos desertos que nós enfrentamos. Não é fácil, irmão. Não é fácil perdoar, não é fácil confiar, mas eu quero lhe dizer que é possível, e que se você confiar na voz do Senhor, naquilo que Ele tem te prometido, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele tem te prometido. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus, Ele cumpriu, irmão, na vida de Abraão. Deus, Ele cumpriu na minha vida muitas coisas, porque hoje não era por estar vivo. Muitas histórias tem aqui, muitos testemunhos de prova vem, porque a gente não precisa ir longe. Aqui nessa igreja é só você olhar, tem muito testemunho de muitas coisas improváveis que aos olhos humanos não podia acontecer, mas aconteceu, irmão. Então eu te convido nessa noite, eu quero fazer essa ressalva, a você crer no impossível, a você perdoar o imperdoável, a você oferecer o insubstituível, e a você ver a promessa de Deus se cumprir na sua vida, a você ver o cumprimento da promessa na sua vida. Ainda que passe pelo tempo, confie que na hora certa Deus vai cumprir aquilo que Ele tem te prometido. Só não saia do centro da vontade de Deus.
Porque quando Abraão saiu do centro da vontade de Deus, quando Abraão tomou atitude conforme o seu querer, conforme o seu achismo, sem consultar a Deus, sobreveio a ele coisas que ele não imaginava. Para que não sobrevenha sobre a sua vida situações que você não deseja, continue na onde Deus te chamou para você estar. Ainda que o local esteja estéril, continue crendo que Deus pode prover naquele lugar. Só para finalizar, quando Deus ele chama Elias sobre essa sequidão, Deus manda Elias ir para um rio chamado Querite. Só que próximo ao Querite tinha um rio Jordão. Deus poderia ter mandado ele para o Jordão, mas ele manda para um Querite, para um rio menor. Sabe o que vai acontecer nesse rio? Vai secar mais rápido. Sabe o que é isso, irmão? É Deus mostrando que Ele não depende da grandeza para mostrar que Ele é grande para cumprir nas nossas vidas. Aos nossos olhos humanos a gente quer algo palpável para acreditar naquilo que Deus falou sobre a mim, sobre a sua vida. Acredite que Deus ele pode fazer no improvável. Acredite que Deus pode operar onde não tem jeito para operar. Creia que Deus ele sempre vai ter a válvula de escape. Independente das falhas, irmão, Deus ele permaneceu fiel com Abraão. Deus ele permaneceu fiel com Sara. Talvez você tenha errado ao longo do caminho, mas creia que Deus ele continua fiel com você. Creia que Deus ele ainda é fiel para te perdoar. Creia que Deus ele ainda é fiel para perdoar tudo aquilo que você fez de errado. É normal errar, acontece, nós somos humanos. Aleluia. Mas eu te convido nessa noite a você voltar ao seu primeiro amor. Assim como Abraão confiou no Senhor, acredite que Deus pode perdoar os nossos pecados, que Deus pode restaurar a nossa casa, que Deus pode florescer, aleluia, aonde não tem sequidão, onde tem sequidão, Deus pode florescer. Como diz o louvor, como diz o profeta Abacuque, ainda que a figueira não floresça, eu vou continuar acreditando que Deus ele é fiel para cumprir na minha vida. Ainda que os meus olhos não tenham jeito, ainda que os meus olhos não tenham esperança, talvez a tua esposa esteja lá fora, talvez o teu filho esteja nas drogas como eu estive, no tráfico, aleluia, mas creia que a oração de um justo, ela pode muitos seus efeitos, e que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Continue acreditando no Senhor, continue, aleluia, confiando no Deus do impossível. Perdoe o imperdoável, sacrifique o insubstituível e veja a glória de Deus descer sobre a minha vida e sobre a sua casa, sobre a sua família. Permaneça fiel diante do centro da vontade de Deus. Amém? Eu agradeço a minha rica oportunidade. Glória a Deus.